Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal MMC Investidor. No vídeo de hoje aqui falaremos de um dos maiores investidores aí que já se ouviu falar, que foi nada mais nada menos que Benjamin Graham. Quem foi Benjamin Graham? Qual foi a sua filosofia? Qual foi a fórmula que ele desenvolveu lá no passado para se conseguir ganhos aí médios anuais de 20% durante 20 anos? Então, no vídeo de hoje aqui falaremos de Benjamin Graham, mais especificamente da fórmula que ele desenvolveu sobre o valor intrínseco, como descobrir o valor intrínseco que uma ação deveria valer. Então, antes disso, já peço aqui sua inscrição no canal, que tu deixe seu like, seu comentário ali, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu estarei trazendo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então já vou lá para a tela do computador aqui para mostrar para vocês aqui qual é que foi a fórmula que ele desenvolveu. Então a fórmula de Benjamin Graham consistia em descobrir o valor intrínseco de uma ação. Então seria valor intrínseco de uma ação, raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial de uma ação. Então, basicamente a fórmula dele era essa. Ele conseguiu, através dessa fórmula aqui, descobrir se uma empresa estava sendo negociada acima do valor intrínseco ou abaixo do valor intrínseco. Por exemplo, ele tinha uma empresa sendo negociada a R$ 10, por exemplo, mas o valor intrínseco desta ação era 20. Então, significava que essa empresa estava barata, então seria uma ótima oportunidade de estar comprando essa empresa. Do contrário também, se o valor intrínseco dessa ação fosse 10 e ela estivesse sendo cotada a 20, significava que era venda ou simplesmente não compraria essa empresa. Essa empresa estaria sendo negociada a um valor acima do que realmente valia, ou seja, estava cara. E da onde que saiu esse 22,5? Basicamente, esse 22,5 aqui na fórmula, ele não estava disposto a pagar mais do que 1,5 preço-valor patrimonial de uma ação e um PL superior a 15. Então, se você multiplicar 1,5 vezes 22, você chegará num denominador, numa constante de 22,5. Mas e por que está na raiz quadrada? Basicamente, explicando matematicamente do porquê disso, seria o mesmo que você pegar o 22, elevar ao quadrado e voltar para o ponto de referência. Então, significava que se o valor ficasse mais ou menos próximo, significava que ela estava sendo negociada realmente no valor justo, vamos dizer assim. Mas se ficasse muito abaixo ou muito acima, poderia significar oportunidades de investimento. Então, basicamente, explicando matematicamente, seria o mesmo que elevar 2 ao quadrado, que seria 4, e extrair a raiz quadrada do 4, que voltaria para 2. Então, basicamente é isso. Então, a fórmula aqui ficaria desse jeito. Então, valor intrínseco, raiz quadrada de preço ao valor patrimonial de 1,5 vezes um PL de 15 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial de uma ação. Então, com base nessa fórmula, hoje em dia podemos fazer cálculos aí de como saber o valor intrínseco das ações que são negociadas aqui no Brasil, por exemplo. Então, tem várias empresas aí que eu acredito que sim, que pode ser utilizada essa fórmula. Quem sou eu para dizer que não se deve se utilizar essa fórmula hoje em dia? Tem muitos influenciadores aí que dizem que a fórmula é ultrapassada, que isso aí acontecia, que era lá na década de 1940, que só lá poderia ser utilizada essa fórmula. Mas eu estou aqui para dizer que hoje em dia eu acho que pode sim ser utilizada essa fórmula. Logicamente que não em todas as empresas, tem empresas aí que não podemos utilizá-las. Mas tem várias aí que podem ser utilizadas, tipo Vale, CSN, Gerdau, Marco Polo, várias outras empresas aí, Usiminas. Vocês podem estar utilizando essa fórmula aí para saber o valor intrínseco de uma ação, saber se ela está barata ou se ela está cara. Então aqui vocês já viram a fórmula, então vamos entrar lá no site Fundamentos para vocês entenderem. Eu vou puxar uma empresa lá que existe aí no Brasil, que é negociada, que é de capital aberto aí, e vamos fazer essa conta lá para sabermos, para comparar o valor que está sendo negociado atualmente versus o valor intrínseco que vai mostrar para nós. Então, eu vou entrar lá no site Fundamentos e vou pesquisar por Sanepar. Vamos comparar a Sanepar. A Sanepar, para quem não sabe, é uma empresa de água e saneamento lá do estado do Paraná, então é uma empresa estatal, então também temos que ter um certo cuidado, né, ao estarmos investindo em estatais, mas é só para vocês entenderem como é que funciona a fórmula de Graham lá
na Sanepar, por exemplo. Então já estamos aqui no Google, aqui no site Fundamentos, aqui para fazermos o cálculo do valor intrínseco da Sanepar. Então, basicamente aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do dia está em R$ 3,82, mas por enquanto não é isso que a gente quer saber. A gente quer simplesmente fazer o cálculo do valor intrínseco. Então a gente pegaria lá da fórmula os 22,5 e multiplica pelo lucro por ação, que é 0,76. Então, vezes 0,76 vezes o valor patrimonial por ação da Sanepar, que é 5,81. 5,81. Tudo isso é igual a 99. Então, vamos tirar a raiz quadrada aqui de 99. Então, qual que é o cálculo que deu? R$ 9,96. Então, basicamente, o valor intrínseco da Sanepar seria R$ 9,96. Porém, a cotação do dia está em 3,82. Então, significa que você teria uma margem segura que é bastante grande. Então, para sabermos aqui a margem segura, simplesmente vamos dividir pela cotação do dia. 3,82, né? Igual menos 1, para tirarmos aqui o cálculo da porcentagem, vezes 100. Então a Sanepar teria uma margem segura aqui, uma margem de segurança aqui de 160%, ou seja, uma margem bastante grande. É claro que não se deve se analisar uma empresa, por exemplo, Sanepar, sabemos que é uma empresa estatal, então tem o governo, né, por trás aí da empresa, que é o maior acionista da empresa, então há de se ter um certo cuidado ao estarmos investindo em estatal. Então, seria uma empresa privada, seria mais aconselhado de se fazer esse cálculo. Mas é uma empresa que precisa de um patrimônio grande, né, para se produzir, né, para entregar o que ela entrega lá para a sociedade. Então, basicamente, eu, na minha visão, daria sim para se utilizar essa fórmula de Graham nessa empresa, no caso na Sanepar. Vamos fazer um outro cálculo aqui, vamos fazer o cálculo da Marco Polo, por exemplo. A Marco Polo já é uma empresa privada, também é uma empresa que necessita de um grande patrimônio para se construir lá os seus ônibus. Sabemos aí que a Marco Polo é uma das maiores fabricantes de ônibus aí do mundo, por acaso aí é aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente lá de Caxias, e eu acho que ali em Erechim também se fabrica alguma coisa. Então, vamos fazer o cálculo aqui da Marco Polo. Vamos entrar lá de novo no site Fundamentos. Vamos botar o código aqui da Marco Polo, que é POMO4, exibir. Então, aqui a Marco Polo está sendo negociada no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a um valor de R$ 13,59. Então, vamos fazer o mesmo cálculo aqui do valor intrínseco, 22,5 vezes o lucro por ação da Marco Polo, que é 0,47, vezes o valor patrimonial por ação da Marco Polo, que é 13,34. 3,34. 35,32. Então, vamos levar isso aqui na raiz quadrada, fazer a raiz quadrada de 35. Chegamos a 5,94. Então, hoje, analisando pela fórmula de Graham, podemos ver aqui que a Marco Polo está sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, poderia sim ser uma oportunidade. Não é recomendação de compra aqui nem nada disso, mas é simplesmente para vocês entenderem aqui como é que funciona a fórmula de Graham. Então, com base nisso aqui também podemos fazer aqui o cálculo da margem de segurança para quem estivesse comprando agora nos 13,59. Então vamos simplesmente dividir 5,94 dividido por 3,59, vai ser igual a 1,65. Então vamos fazer aqui menos 1 para nós fazer o cálculo aqui da porcentagem, vezes 100 para saber o valor real da nossa margem de segurança. Então a margem de segurança de Marco Polo, para quem estivesse comprando hoje, teria uma margem segura de 65%. Perceberam como que funciona a forma de Graham? Basicamente, você multiplica 22,5 vezes o valor patrimonial por ação vezes o lucro por ação. Tudo isso raiz quadrada. Então, se você vê uma empresa aí que está sendo negociada bem acima do valor intrínseco, significa que essa empresa aí estaria cara. Mas se você vê que está muito distorcido, muito barato, então para baixo do valor intrínseco, significaria que pode ser, né, entre aspas, renda variável, a gente nunca sabe, mas podia ser uma ótima oportunidade aí de compra, né, dessas ações. Então, basicamente aí Graham aí, utilizando essa fórmula, ele conseguiu uma rentabilidade aí de mais de 20%, em torno de 20% durante 20 anos. Então, olha que fantástico. Basicamente, ele conseguiu transformar 10 mil em 2 milhões em 20 anos, para vocês terem uma ideia. Seria um ganho absurdo. É por isso que, né, o Warren Buffett aí fala que ele é um dos maiores, ele se baseia em 90% da filosofia do investimento dele é com base nessa fórmula aí de Graham, lá nos Estados Unidos, é claro, né? Se a gente pegar o livro aqui,
Para vocês terem uma ideia, aqui na capa que diz assim: de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Quem disse isso foi o Warren Buffett. Por exemplo, eu utilizo essa fórmula aí para fazer os meus investimentos aqui. É lógico que não em todas as empresas. Por exemplo, se a gente for analisar aqui BB Seguridade, por exemplo, que é uma empresa de seguros, então essa fórmula não se enquadraria simplesmente porque a BB Seguridade não precisa de muito patrimônio para estar gerando lucro aí para os seus acionistas. Então essa fórmula não se enquadraria. Empresas de tecnologia também não. Mas essas empresas aí, por exemplo, Gerdau, Vale, CSN, Usiminas, Marco Polo, os bancos aí também pode ser utilizado perfeitamente essa forma, porque tem patrimônios aí gigantescos, então pode sim empregar essa fórmula hoje em dia. Tem muita gente, tem muito influenciador aí que fala que não se deve se utilizar porque falam que é uma fórmula defasada, que foi inventada lá nos anos 1940, então que hoje está totalmente fora, porque naquela época não existiam empresas de tecnologia, por exemplo, e hoje tem. Mas é claro, empresas de tecnologia sim, você não estaria utilizando essa fórmula, mas empresas aí que tem bastante valor patrimonial, aí você com certeza, eu acho que sim, pode ser utilizar. Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa onde eu trabalho, que é uma empresa, uma metalúrgica, essa empresa precisa de muita gente, precisa de maquinários que são caríssimos, né, para estar beneficiando o material, para poder se entregar um produto final, ela necessita de um patrimônio gigantesco, diferentemente de uma empresa de tecnologia. Então, numa empresa dessa daí, por exemplo, uma metalúrgica, daria perfeitamente para estar empregando essa fórmula. Tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, a fórmula de Benjamin Graham. Basicamente, a fórmula de como achar o valor intrínseco de uma ação. A diferença entre o valor que está sendo negociado e o valor que realmente essa empresa valeria. Então, com essa fórmula aí, ele descobriu lá no passado que muitas vezes o mercado estava muito eufórico, né, e elevava demais os preços e muita gente acabava comprando no topo e ele simplesmente, se ele tinha essa empresa em carteira, ele ia lá e vendia a empresa. Da mesma forma, quando o mercado estava muito pessimista, tinha as empresas ali que estavam muito descontadas em relação ao que estava sendo negociado, então era uma oportunidade de que ele adquiria, né, de estar lá comprando essas empresas. Então, basicamente, ele não era um investidor buy hold, ele era um investidor de oportunidade que sabia identificar se uma empresa estava cara ou se estava barata. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo aí, mais uma vez, peço a inscrição de vocês aí no canal, deixe seu comentário, seu like e ative o sininho ali para não perderem nenhum vídeo aí que eu estarei trazendo para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!